Olá, tudo bem, gente? Bom, venho aqui falar sobre o perdão, o meu ponto de vista sobre perdão, perdoar, se perdoar e tudo mais. Tá frio, hein? Bom, coloquei na legenda "Você perdoou?". Eu tenho algumas formas de pensar sobre o perdão, não são novas. Quer dizer que eu não mudei muito com relação a isso, né? Muito se ouve dizer para que nós nos perdoemos, em primeiro lugar, para depois conseguir perdoar os outros, como meio que tudo na vida, né? Se você não faz com você, logo não consegue fazer com o outro. Mas tem alguns poucos pontos que eu gostaria de colocar para a gente refletir juntos, que é assim. O perdão, ele implica que a outra pessoa te magoou, né? Te feriu de alguma maneira. E aí eu penso o seguinte: a minha regra, meu primeiro pensamento sempre foi assim: meu Deus, quem sou eu para perdoar alguém, né? Porque quando uma pessoa ela procura te ofender, procura te magoar, se for intencional, né? Aquela pessoa ela tá num grau tão baixo, tão difícil, tão sofrido para ter esse tipo de atitude. Se foi a intenção, deliberadamente, uma pessoa te xingou, tentou te diminuir, usou palavras mesmo direcionadas de raiva, enfim, né? Ou teve uma atitude também que não foi através de palavras, mas que você percebeu que foi intencional, né? Então, primeiro que eu penso, quem sou eu para perdoar alguém? Porque primeiro aquela pessoa já está se ferindo e tentando transferir aquela dor dela, aquela raiva, aquela situação, a condição dela no momento para outra pessoa. Ela não está conseguindo administrar dentro de si a sua dor. E aí espalha para os outros tudo aquilo, né? Então é muito difícil, né, quando uma pessoa tem a intenção. Agora também tem um outro ponto, coisas e situações que as pessoas fazem porque elas são daquela forma, estão agindo de acordo com o que elas acreditam de fato, e aí a outra pessoa, no caso, leva para o pessoal e se sente atingida, e se sente ofendida e magoada e tal. O fato que eu vejo, até com relação a se perdoar, eu não vejo sentido nisso. Por que eu não vejo sentido nisso? Porque eu vou dar um exemplo meu, que eu gosto, né? Todos sabem aí, quem acompanha o canal, eu tenho um filho, vai fazer 28 anos. Eu fui mãe muito nova, aos 19. Então eu criei o meu filho dentro da minha condição de maturidade, que na verdade eu não tinha nenhuma, né? Porque com 19 anos, qual seria a minha maturidade? O perdão também tá ligado com culpa, né? Eu acho. Então, mas assim, aí eu criei meu filho com as condições que eu tinha, né? De psicológico, de emocional e tudo mais, e fiz o que estava ao meu alcance para criá-lo e educá-lo. E hoje eu vejo que poderia ter sido diferente? Não, claro que não, né? Então, eu fiz aquilo que era. Então, do que eu teria que me perdoar? De nada, né? Porque eu vivi de acordo com a minha idade, com a minha maturidade. E errei com ele, com toda certeza.
em vários momentos, em várias vezes na vida. E tá tudo bem, porque eu sou um ser humano. E erro muito, né? Então, gente, a partir do momento. Aí a minha visão é assim. O perdão, na verdade, eu vejo ele como eu posso explicar? Quando você entende que todas as pessoas erram, falham, inúmeras vezes, incessantemente, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos errar, nós vamos falar coisas com ou sem intenção. E, gente, quando a gente tem essa consciência de que a outra pessoa agiu naquele momento de acordo com o que ela conseguiu, mesmo que para você tenha doído, machucado, mas se você tiver esse entendimento de que assim como você, como eu, erro, errei e continuarei errando comigo e com os outros, porque, né, vivemos em sociedade, eu acho que tudo fica resolvido, né? Porque a gente muda e é entender que aquilo foi um momento, foi uma situação. Aquela pessoa, ela não tinha como fazer diferente, ou ela não tinha consciência naquele momento de fazer diferente, né? Então, o julgar é muito fácil, né? Mas se colocar no lugar do outro é muito difícil. E quando acontece isso, a gente se dispõe a isso, né? Ai, as coisas ficam tão mais leves, né? Você não julgar o outro porque ele falou, porque ele fez, porque ele me ofendeu, porque isso, porque aquilo. Não quer dizer que você tenha que gostar da pessoa, ser melhor amigo, dependendo do que aconteceu, né? Tudo tem sua escala lá, sua nuance de situações e de dores, né? Uma pessoa te bateu, te feriu fisicamente também. Poxa, é uma pessoa perigosa, né? Você não vai querer estar em contato com ela. Mas se você entendeu que o grau de violência e de agressão dela naquele momento foi o que ela conseguiu te entregar, né? Você entende que não tem a ver com você, né? É a pessoa que está ali em dor, em desespero, em sofrimento, e recaiu sobre você aquela atitude dela. Mas aquilo não está diretamente ligado a você. Caiu, você foi atingido, ok, doeu, está marcado, mas aquilo não é você, não foi para você. Porque o que a gente costuma fazer para os outros é só reflexo, espelho daquilo que nós estamos vivendo e fazendo para nós mesmos, entende? Então não tem como eu fazer uma coisa legal, uma coisa boa, se eu não estou legal, se eu não estou bem. Então se aquela pessoa não está bem, né? Ela não vai conseguir, por mais que ela queira, que ela gostaria, ela não tem como. São coisas muito, muito ligadas e não tem como mudar, né? Eu não tenho como te oferecer amor se eu estou com dor, né? Eu só posso te oferecer, talvez, essa questão mesmo da dor, né? Então não tem como a gente fazer algo diferente, nunca, sempre vai ser a mesma coisa. A gente não tem como estar triste e motivar e fazer alguma coisa nesse sentido para que a gente fique bem e fique feliz, né? Mostrar para outra pessoa que está feliz. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira, então não dá. Isso não vai acontecer, né? Então, por exemplo, outro exemplo meu, né? Meu pai foi uma pessoa que me feriu com palavras e fisicamente também. Embora meu convívio e meu contato com ele tenha sido muito pouco, né? Ele me feriu, eu era criança, né? E
adolescente também, algumas vezes, né? Mas o que aconteceu? Demorou, né? Eu passei a dor, a mágoa e tudo mais. Aí você fala, você perdoou ele? Sim. Sim, porque naquele momento, naquela fase, era o que ele tinha para entregar. Então era ódio, rancor, amargura, seja lá o que for, mas era isso que ele tinha para me entregar, né? E o tempo passou e hoje eu vejo isso, né, de uma forma clara. Não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nada. Desejo que ele seja muito feliz. Porém, não é uma pessoa mais do meu convívio, porque não faz sentido para mim me relacionar com pessoas agressivas, né? Com pessoas que não respeitam, que ferem. Ah, mas não foi só lá no passado? Não, não foi só lá no passado. Ele é assim, infelizmente. O perfil dele é de uma pessoa agressiva, prepotente. Já falei isso em outros vídeos também, né? É uma pessoa ali que ela ataca sem que nada tenha acontecido, né? Aquela coisa do ataque é a melhor defesa. Então, eu perdoei ele, o perdão para mim está totalmente ligado à palavra entendimento. Compreensão de que o que as pessoas nos fazem, elas estão fazendo aquilo porque elas estão daquela maneira, elas estão vivendo aquela emoção, aquela forma. Não está relacionado diretamente a nós, tá? Na maioria das vezes. Claro, se você xingou uma pessoa, causou uma situação, a pessoa está reagindo a você, aí é uma reação, você causou aquela situação, né? Caso contrário, não. É isso, né, gente? E também tem outra coisa que eu penso sobre o perdão, para quem enxerga de outra maneira. Você gostaria de ser perdoado pelo que você causou para alguém, né? Então, entra aquela sempre a história da empatia, de se colocar no lugar do outro. Você não perdoa, mas você gostaria de ser perdoado, né? Então, vale a gente avaliar as situações, né? Para ver que nós erramos também com outras pessoas e que se para você é importante ter o perdão dela, por que não é importante que você perdoe outra pessoa? E mais um detalhe muito importante. Para você perdoar uma outra pessoa, essa pessoa tem que ter ciência que te causou algum mal e ela pedir perdão para você. Porque às vezes a pessoa nem imagina que te magoou, te ofendeu, enfim, te causou alguma dor, um sofrimento, né? Então, a gente só perdoa a quem pede se achar que deve, se tem o entendimento de que aquilo é tão grave que a pessoa fez, né? Em alguns casos, né? Sim, né? Como eu citei, fisicamente, verbalmente, uma pessoa que ela é recorrente nas suas atitudes agressivas, desrespeitosas, né? Então aí, né, vale a pena se afastar e entender que é o ciclo de vida que aquela pessoa se encontra é esse, infelizmente, né? E torcer para que ela saia daquilo, né? Mas, gente, o perdão, quando você entende que o que as pessoas fazem para você é porque elas estão vivendo mal daquela maneira e que você simplesmente estava lá naquele momento e que você não tem nada a ver com aquele estado da pessoa, né? Então você se liberta, né? Porque você fala assim, ok, realmente eu não fiz nada, né? A pessoa tá nessa, fazer o quê, né, gente? Tem pessoas que vivem mal por longos períodos e não situações pontuais, onde a pessoa está muito nervosa, uma discussão, uma raiva e tal, que também não é legal. Mas, enfim, o perdão, para mim, ele é significado, tradução de perdão, para mim, é compreender, compreender, compreender o que o outro faz para você, ele está fazendo para ele, você está ali por acaso apenas, entendeu? É isso, gente. Espero que eu tenha conseguido trazer uma forma um pouquinho aí diferente do que é o perdão para mim. Valeu?